Muito bem, já estamos abrindo no Facebook também um pouco mais cedo, para as pessoas irem chegando. Eu vou confirmar aqui que quando inicia, já vou colocar aqui então o PowerPoint. Antes de compartilhar, vou corrigir a data aqui. A data está errada. Agora sim. Agora vamos compartilhar com a data certa. Nenê, se puder convidar o Isaías, agradeço. Muito bem, estamos aí com o nosso cartaz. Aí já arrumado a data, que teve esse erro de data. E vamos conferir se estamos aqui no Facebook, que já botamos antecipadamente. Enquanto não estou me achando aqui no Facebook, vamos ver. Aqui, já estamos no Facebook ao vivo. Já temos 4 pessoas aqui conosco. Bem-vindas. Aí já arrumado, já botamos antecipadamente. Tirei o som. A Lavinha, bem-vinda, Lavinha, ao Facebook, então. Ah, sim, tem um bico de aniversário neste mês, é verdade. Deve ter mais de um, né? Mas eu conheço um, pelo menos eu conheço um. Está dizendo a Lavinha H. Aliás, eu faço aniversário, que vamos celebrar aniversário junto, porque eu vou estar aparecendo com o Laço Branco, porque é o dia da campanha do Laço Branco, dia 6 de dezembro. Então, já estamos avisando que vai ter, vamos fazer alguma coisa lembrando do Laço Branco no aniversário. Isso aí, né? Então, todos os meus aniversários são dia do Laço Branco, então, estou tranquilo. Muito bem, então Lavinha já se manifestando aqui no Facebook. Então, as pessoas que queiram entrar, eu vou compartilhar aqui também. Vou ver alguns grupos enquanto isso. Deixa eu aproveitar para pedir que, ao final, lembre do evento do próximo sábado, do Abraço Negro, que é para escutarmos a nossa mana moçambicana. Meio baixo o volume da... Ouviu? Vou colocar fone de ouvido, porque o volume está meio baixo. Melhorou agora? O volume da linha está meio baixo, mas eu vou colocar fone de ouvido, pode ser que seja meu... Eu sou todo mundo melhor. O Benedito está fora de casa, porque está de máscara, né? O Benedito está fora de casa. Estou chegando. Está chegando em casa. A gente brinca agora, né? Que agora bandido é o que não usa máscara, né? Esse que é bandido. Que sai de casa e usa máscara é a pessoa que se preocupa com a saúde de todas as outras, né? Muito bem. Que bom. Aí já está chegando, já tirou a máscara, já está entrando em casa. Graças a Deus. Bem. Então, estamos aqui já ao vivo também no Facebook. Bispo? Sim. Consegue me ouvir melhor agora? Agora sim, sim. E eu estou de fone de ouvido também, então já vou ouvir melhor todo mundo, né? Ok. Eu só vou poder ficar provavelmente até as 4h15, que eu tenho consulta mais tarde. Isso, vamos... No final, para lembrar do evento do Abraço Negro no próximo sábado, às 4 da tarde. Então quando a gente iniciar a conversa, tu abre.
Ok. falando disso. E aí já a gente pode conversar tranquilo até às 4h30, um pouquinho depois. Quando eu for conversar, pode colocar também para aparecer o card que eu lhe enviei hoje? O quê? O card que eu enviei hoje, eu vou lhe Sim. mandar novamente, para ele Ah, ficar mais fácil de abrir na hora. Pelo WhatsApp, tá? Mandei agora. Tenho que ver, mas eu teria que abrir o WhatsApp nesse computador. Eu fico com medo de abrir, porque ele de vez em quando dá problema esse computador. Então, Tá. se começa a compartilhar muita coisa, daqui a pouco ele tranca. Então, não, deixa assim, pelo amor de Deus. Mas aí a gente avisa, e todo mundo recebe pelo WhatsApp, né? Vai receber, e a gente coloca também no Facebook, na página, né? Depois coloca lá o aviso e todo mundo vai. Até mais gente da que está aqui no estúdio vai receber, né? Ótimo, então tá bom. Aqui já deu uma paradinha no Facebook, já deu uma paradinha aqui. Não sei o que aconteceu, vamos ver. Eu vou interromper o compartilhamento e ver de novo. Esse que estamos ao vivo em Facebook, mas alguma coisa deu de problema no Facebook. Tá. Agora está entrando mais gente no Facebook, mas deu uma trancadinha. Então vou compartilhar de novo aqui o. Vou compartilhar de novo o nosso. Aqui, o estudo, vamos ver. Isto, tá? Então está compartilhado, já vamos iniciar, então daqui a pouco. Esperar sempre, tem que esperar, porque a gente sempre está atrás um pouquinho por alguma razão, né? E esta vez a gente está pronto na hora. Então, mas tem que dar essa chance. Tem Ana Ramos, estamos te ouvindo, Bispo, obrigado. Sempre é bom dar o retorno, né? A gente sabe que vocês estão acompanhando aí no Facebook. Obrigado pelo retorno. Tá? Já vamos esperar uns minutinhos, né? Para iniciar. Já vou introduzindo para quem está ouvindo, né? Essa etapa, então, vai ser sobre a questão da parousia. É um conceito, né? Muito mal usado, por sinal, né? Por aí, como todos os conceitos, né, do cristianismo, né? A maioria mal usado, né? ¿Por quê? Porque justamente foram usados de maneira colonialista, repressora, né? Tudo isso a gente sabe da história. Parousia, com a parousia, né? Esse conceito que significa a volta de Cristo, não foi diferente, né? Também houve problemas, né? Então a gente vai analisar um pouquinho, ver como se dá essa palavra, nessa expressão no Segundo Testamento. Aí a gente já descobre um pouco a origem, né? De onde que veio, né? Quem foi a primeira pessoa? Não foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não falou parousia. Veio depois de Jesus. Então, quem foi? Onde que surgiu a ideia da parousia? Né? E aí, então, a partir de aí, analisar então, o que seria parousia, né? Nos textos e a partir, claro, do ponto de vista decolonial que nós estamos seguindo, né? Ponto de vista das pessoas pobres, oprimidas, exploradas, discriminadas, né? Todas essas que a gente tem seguido como ponto de vista. Inclusive, vai ter um texto do Leonardo Boff sobre aquela frase que a maioria já conhece, né? Todo ponto de vista visto de um ponto. Eu achei um texto dele explicando essa frase, então vamos também ter esse momento com essa contribuição de Leonardo Boff. Então tá, gente, aqui temos 10 pessoas, agora o Facebook. Muito bem, Miriam, obrigado por também dar o retorno. Facebook funcionou, o pessoal do Facebook essa vez está presente, né? Aqui já temos também 4 participantes, né? Vai chegar certamente mais algumas pessoas, né? E temos 10 participantes aqui no Facebook, né? Então, podemos iniciar aqui, né? Vou passar para a próxima lâmina, né? Do PowerPoint, que esta é uma oração do livro de oração comum da Nova Zelândia, né? Que é um livro de oração comum bilíngue, né? Na língua maori e no inglês, né? E a gente, neste caso, não é uma questão só de língua, é uma questão de visão também.
né? O fato do livro da Nação Comum da Igreja Anglicana de Nova Zelândia ser em Maori e em inglês é também a incorporação da visão Maori, né? Das coisas, que é um grupo que não é um povo originário de Nova Zelândia, um grupo que veio depois, mas que sofreu fortemente a colonização depois disso. Então tem a visão decolonial em si, né? Na sua experiência, né? É uma oração muito simples, né? Que nos diz assim, né? E vai ter muito a ver com o nosso estudo, por isso eu vou colocar aqui. Mas se tiverem outras orações que vocês encontrem também com esse tipo de origem, mandem para mim para a gente colocar no início de cada etapa outras espiritualidades decoloniais sobre advento, né? Então a oração diz assim: Deus de esperança, quando Cristo, teu Filho, apareça, que Ele não nos encontre dormindo ou acomodados, acomodadas, mas sendo pessoas ativas em teu serviço e prontas. Aí eu coloquei para um novo, porque ainda não disse, né? Por meio do mesmo Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. E vamos ver que esta oração tem muito a ver com a primeira carta. Acho que foi inspirada diretamente na primeira carta aos Tessalonicenses, que iremos analisar ela inteira nesse estudo. Aliás, peguem as suas Bíblias e já vão abrindo na primeira carta aos Tessalonicenses, porque vai ser esse o assunto de praticamente todo o estudo, tá? E para também um momento de espiritualidade de canto, né? Trouxemos esta música, tá? Que sempre achei que era de outras pessoas, agora fui ver a autoria, né? É de Esther Kamak, Edwin Mora, que não sei, e a tradução de Sérgio Marcos Lopes, Quando se abate a esperança, né? Bem conhecida, né? Mas eu achava que era de outra autoria. Depois, realmente, a gente foi ver que é dessas pessoas aqui, né? Então, diz assim, vamos cantar. Vou cantar mais baixo, mas se você quer cantar mais alto, fica à vontade. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: olha a tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. Cantemos ao nosso Deus, Ela é Senhora da vida, vai alentando a esperança e veio a este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida, vai alentando a esperança e veio a este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: vai procurar tua irmã para juntar-te a ela no esforço da paz. E a teu irmão vai unir-te na luta da vida que o mundo refaz. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida, vai alentando a esperança e veio a este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida, vai alentando a esperança e veio a este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: vem junto a mim, continuem, permaneçam firmes, que firme estarei. Fiquem comigo na luta, que força e vitória les concederei. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida, vai alentando a esperança e veio a este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida,
vai alentando Então a esperança veio a em este mundo conosco lutar. E nós poderíamos cantar o refrão: e vem a este mundo conosco lutar. Veio e vem a este mundo conosco lutar. Vamos ver isso agora quando vejamos no estudo o sentido da parousia, né? Que o veio e o vem não são tão diferentes. Aliás, veio, está e ainda vem, né? Bom, aqui eu trouxe então este texto de Leonardo Boff, que é um texto onde ele explica esta frase que a gente tem usado muito, porque é muito apropriada, é uma máxima de sabedoria, né? Todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Parece uma coisa bastante simples, mas não é o que acontece em termos gerais, né? Na visão colonialista, há só um ponto de vista, né? Válido, né? Uma só visão, né? E não se admite a diversidade de visões, né? Então, e aí o texto que o próprio... Eu tirei da Prefeitura de Campinas, em São Paulo, estava esse texto aqui. Eu nem botei o endereço, mas está lá, se alguém quiser. Ele mesmo explica. É um curso que ele deu para conselheiros tutelares. E aí ele mesmo explica, então, este sentido. Diz assim, ó: ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um, e podemos ser cada uma, lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiência tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperança o animam ou a animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Sendo assim, fica evidente que cada leitor ou leitora é coautor ou coautora, porque cada uma lê e relê com os olhos que tem, porque compreende e interpreta a partir do mundo que habita. Interessante que o Leonardo Boff colocou isto, e nós falamos já nos estudos, né? Nós descobrimos aqui no estudo, que não adianta converter o coração se a gente não converte os pés, né? Como decía as comunidades eclesiais de base, né? A fé que temos não só no nosso coração, mas nos nossos pés, né? Aonde os pés nos levam. Não adianta crer com o coração e ficar com os pés sempre no mesmo lugar, né? Esses pés tem que caminhar, tem que se mexer e olhar para os outros pés que caminham em outros caminhos, né? Então, muito interessante esse texto de Leonardo Boff, que certamente nos animará muito. Aqui eu trouxe um texto. O problema é que aqui meu quadrinho de cima está me tirando uma parte do texto. O nosso ponto de vista, então, né, que nos traz o tema, né, é o tema que nos ajuda a aprofundar nossa visão sobre cada qual, sobre nossas relações, sobre nossa realidade. Esse é o ponto de vista, né? Então, nós vamos tentar aprofundar a partir desse tema a nossa visão, nossas relações e sobre nossa realidade. O que nos ajuda em relação a entender, a participar da nossa própria realidade. Assim temos feito nas diferentes séries de estudos durante esta pandemia. A esperança do advento, desde este ponto de vista, nos convida, como diz o texto de Leonardo Boff, a pensar a partir de onde os pés pisam. Assim, é para este chão que Jesus vem. Então, se estamos pensando a partir de onde os pés pisam no chão. Então, temos que perguntar, para que chão, em que chão Jesus nasceu? Para que chão Jesus vem, né? A partir desta caminhada que nós, né, igreja, povo, pessoas, né, vamos fazer um encontro. Em que chão vamos nos encontrar? Né? Não é no céu, é no chão. Né? Novo céu e nova terra é horizonte. O horizonte é o céu tocando o chão, não é?
Então, por isso, quando a gente fala céu, dentro do ponto de vista, não fala para cima, né? Fala para frente, né? O céu não fica em cima, fica na frente, onde o céu toca a terra, né? É lá o horizonte, né? Então, novo céu e nova terra é o horizonte que anima a caminhar apesar de todas as mortes, perseguições, mentiras, injustiças, discriminações, desigualdades, desrespeitos e destruições, e aí a lista pode continuar à vontade, né? Apesar de tudo isso, né, há um horizonte que nossos pés, que com nossos pés podemos ir ao encontro, e Jesus vem desse horizonte a nosso encontro, né? Ele esteve aqui, está aqui, mas foi lá no horizonte e de lá vem ao nosso encontro. A participação de todas as pessoas neste estudo é também um convite ao compromisso, né, de ajudar a visualizar este ponto de vista e encontrar a partir destes o horizonte que hoje nos convida ao encontro. Quer dizer, também não adianta eu me transformar no ponto de vista. Eu ou qualquer pessoa que venha animar o encontro ser o ponto de vista. Não, ponto de vista são pontos de vista deste grupo. Por isso, a participação das pessoas, tanto no Facebook quanto aqui dentro no Zoom, é importantíssimo para visualizar esse horizonte, para poder olhar esse horizonte e ver onde está, como está e de que forma nos convida e nos compromete a caminhar. Aqui, então, já iniciamos o assunto, né? Parousia, que é o primeiro assunto, né? Vai ser várias etapas, né? É o primeiro de outros, mas depois o novo céu, a nova terra vai ser o último assunto, né? É onde vamos chegar, né? Nós vamos caminhando para lá. Então, primeiro vamos começar com parousia, que é um conceito clássico, né, da vinda de Jesus, né? Mas aqui nós vamos vê-lo como convite para a plenitude de um encontro transformador que já começou. Então, parousia, já estamos dizendo, não é um encontro que vai acontecer, mas um encontro que já está acontecendo, né? E vamos em frente. Então, o que é mesmo parousia, né? Esta palavra grega se deriva do verbo paraeimi, cujo significado é simultaneamente estar presente e vir. É coisa da língua, né? Dos idiomas, né? Então, parousia significa estar presente e vir ao mesmo tempo, né? Então, podíamos traduzir como a vinda de quem está presente. Mas como a vinda de quem está presente? Sim, porque de uma forma está presente e de outra forma estamos indo ao encontro. Vou dar um exemplo simples para vocês, que até podemos usar com crianças na igreja, né? Nós temos amigos, parentes, né? Coleguinhas, né? Amigas, né? E está presente conosco, mesmo que esteja longe. Eu estou vendo a Beth lá, que a gente está, né? Tá lá participando, né? A Beth está muito presente. Não, porque eu vejo a Beth, eu sinto a presença dela. No entanto, estamos distantes, né? E faz tempo que a gente não se encontra. Então, a Beth, se eu espero a vinda de Beth, espero a vinda de uma pessoa que está presente, né? Ela está presente, mas ainda vem, e eu devo estar presente e ainda vou, né? Então, estamos presentes, não é a vinda de desconhecido, mas as pessoas que estão presentes, cujas histórias estão caminhando juntas, mas que estão indo a um encontro. Não é uma palavra muito usada no Segundo Testamento ou Novo Testamento. Uma estatística preliminar, podemos depois ver algumas outras derivações, mas uma estatística preliminar indica que de todos os 4 evangelhos, apenas aparece um, Mateus. Depois nós vamos ver, isso vai ser um assunto da próxima etapa. Aparece um Mateus e nele só 4 vezes. Tá? Está bastante presente nas cartas paulinas, e aí está a origem, né? Podendo ser sua origem teológica, pois elas foram escritas antes do Evangelho, segundo a comunidade de Mateus, né? Então, quem não sabe, estou informando que as cartas paulinas foram escritas antes dos evangelhos sinóticos, pelo menos, tá? De todos eles, né? De todos os evangelhos, porque outro foi escrito ainda depois, o João, né? Então, as cartas paulinas todas foram escritas antes dos evangelhos. Então, mesmo que depois na formulação do Segundo Testamento colocassem os evangelhos primeiro, né? Mas então, se está bastante presente nas cartas paulinas, se elas foram escritas antes do evangelho onde aparece, é bem possível que aí esteja, então, que seja o apóstolo Paulo e sua equipe missionária que deram origem a esta expressão parousia,
né? Aparece 2 vezes na primeira carta, aparece 4 vezes na primeira carta aos Tessalonicenses, 1 Coríntios 2 vezes, em Filipenses também, aparecendo em outras consideradas depois deuteropaulinas, né? A segunda carta aos Coríntios é uma continuação que pessoas ligadas a Paulo fizeram, também aparece. Na segunda carta aos Tessalonicenses, que também é continuação, aparece 3 vezes. E em outras não paulinas, como Tiago, aparece 2 vezes, em Pedro 3 vezes e em João 1 vez. Então, a ideia é passar por todas elas durante esta série de estudos, tá? Mas vamos desde a origem. Queremos ver onde se originou e como foi se desenvolvendo este conceito, esta percepção, esta fé, esta esperança da parousia. Assim, as origens teológicas da parousia nos levam à primeira carta aos Tessalonicenses, que também foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. E o Evangelho da comunidade de Mateus, única narrativa do ministério de Jesus a abordar este conceito. Então, essas vão ser as 2 primeiras etapas. A primeira vai ser sobre Tessalonicenses e a segunda sobre Mateus, e quem sabe a gente já pode avançar para outros para aproveitar a etapa. Então, vamos para a carta, né? A primeira carta à comunidade de Tessalônica e seu contexto. Entender que comunidade era esta de Tessalônica. Tá? Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia. Macedônia é um lugar muito importante. Macedônia foi o lugar onde nasceu Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno, né? Nasceu na Macedônia. Então, não é a Grécia, não é a mesma coisa, mas é muito ligada à sabedoria grega, a Aristóteles, né? Outra porção de pensadores, né? É passagem obrigatória na importante rota comercial que ligava Roma a Bizâncio, né? Isto é, ao Oriente, né? Mesmo sendo o primeiro escrito, ele é feito na segunda viagem de Paulo. Quer dizer, então, ele faz uma viagem e não escreve nada, só fica aprendendo, né? Já na segunda viagem, então, ele disse, não, tenho que escrever carta para manter a comunicação com as comunidades que se formaram. Então, a primeira a ser escrita é esta, entre os anos 49 e 52. Tá? Então, aí uns 20 a 30 anos, 20 anos depois da morte de Jesus, né? E ressurreição. Esta segunda viagem inclui uma lista de comunidades criadas na primeira viagem. Derbe, Listra e Icônio. Então, isso estamos pegando dados de Atos dos Apóstolos, porque Lucas foi, digamos assim, quase que o biógrafo de Paulo. Então, a maior parte das informações que temos sobre Paulo vem de Lucas. Nem todas são exatamente iguais, mas não inventou viagem, né? Certamente foi essa viagem que Paulo fez. Neste ponto de seu trabalho, o apóstolo já tinha formado uma equipe missionária. Então, essa é outra questão, né? Não ver Paulo como um apóstolo solitário, porque de solitário Paulo não tem nada, né? Romanos 16 está lá bem claro, né? Se lê o capítulo 16 da carta aos Romanos, quanta gente colaborou. Paulo não fez nada sozinho, podemos dizer, né? Absolutamente nada sozinho. Então, tinha uma equipe. Aqui a equipe estava com Timóteo, que aparece fortemente na carta aos Tessalonicenses, como auxiliar direto, né, dele, e Silas, né? E possivelmente o próprio Lucas, né, tem acompanhado ele em algumas das viagens. E aqui eu coloquei negrito, porque isto é importante, né, para a perspectiva. Houve perseguição em Filipos. Ele chega a falar de Filipos na carta aos Tessalonicenses. Essa experiência da perseguição marcou muitíssimo a teologia de Paulo. Depois vai aparecer nos evangelhos também muito fortemente. Aliás, marcou a teologia de toda a igreja primitiva, né? E a gente não fala mais nisso. A gente trata como assunto, às vezes, nem secundário, né? Parece, ou quando outras religiões, por exemplo, tratamos na África, quando cristãos são ameaçados por muçulmanos e coisas assim. Não parece, né, que aqui, no chamado mundo cristão, entre aspas, há perseguição, né? Aliás, há perseguição. E a igreja, muitas vezes, é a perseguidora. É quem persegue. Então, e isso aconteceu também na Idade Média. Então, a perseguição está marcando muito isto, né? E chegaram bastante abatidos e machucados em Tessalônica. Então, quando eles foram a Tessalônica, estavam sofrendo fortemente as consequências de uma primeira perseguição da qual não estavam acostumados, porque acho que depois na segunda viagem já sabiam que isso ia acontecer, né?
Então, já estava, nessa primeira, era aquele primeiro impacto de uma perseguição para a qual essas pessoas não estavam preparadas. Então, isso também está muito forte, influenciando o que Paulo diz sobre si, sobre sua equipe e sobre a comunidade de Tessalônica. Paulo admira a fé das tessalonicenses. Isso é interessante, né? Ele se admira com a fé destas pessoas, como resistem, como lutam, como têm esperança, né? E na segunda viagem fica por mais tempo. Segundo relata Lucas, Paulo e Silas teriam enfrentado mais um conflito gerado pelas autoridades da comunidade judaica, né? Essa autoridade da comunidade judaica, para Cumming, inclui também os gnósticos de origem científica. Na verdade, eu faço outra leitura, depois vocês vão ver no estudo, essa resistência não era da pessoa porque eram judeus, mas era porque eram aliados à classe dominante, a quem sustentava. E um sistema já tudo estabelecido. Os judeus tinham seu papel nesse sistema, né? E claro, todos os outros greco-romanos tinham seu papel nesse sistema. E esta pregação de Paulo quebra esse domínio, quebra esse equilíbrio de poder dominador. E isso traz, quebra para os judeus, porque ele vem com um discurso que nasce do judaísmo, né? E quebra para os gentílicos, ou para os não-judeus, para os gnósticos, porque trazem uma teologia que fala de corpos. E o gnóstico tinha muita dificuldade em entender que o corpo fosse também um lugar de esperança, né? Ele acreditava, como tem grupos que acreditam até hoje, numa alma desencarnada, em algo, né, onde o corpo é um mero, né, depósito de uma alma eterna, né? Bom, era assim. E aí o Paulo vai falar de corpos, né? E isso também quebra, e de corpos pobres, e de corpos oprimidos, né? Pior ainda, porque esses eles não queriam ver nem não queriam considerar seu próprio corpo, muito menos o corpo de quem eles oprimiam, né? Então, isto é que cria, né? Então, e isso os obriga a fugir da cidade. Então, veja, a saída não é em festa, não. É em fuga para não ser mortos, né? Então, este é o contexto dessa teologia. Já vamos pensando como nosso contexto de hoje tem pontes, ligações, né? Contatos com esse contexto, né? Vamos em frente. Então, a parousia, né? Como esperança, né? É a primeira citação, né? A primeira citação da parousia aparece no capítulo 2. Capítulo 1 não fala nesse assunto, é uma grande introdução. E eu não fiz um estudo da carta, então não estou trazendo para vocês um estudo da carta aos Tessalonicenses. Estou trazendo para vocês um estudo da parousia como conceito estruturante da carta, tá? Então, por isso, não tratei do capítulo 1, foi direto para o capítulo 2, onde aparece por primeira vez este conceito, tá? E aí, a marca é a esperança, né? Fica claro que a realidade onde a parousia foi proclamada incluía o sofrimento causado por um sistema religioso e político, onde a proclamação e vivência da igualdade em comunidade, isso que incomodava, né? A proclamação e vivência da igualdade em comunidade. Isso incomodava tanto as autoridades judaicas, porque Paulo também era judeu, né? Quanto ao pessoal greco-romano que estava lá no poder, né? Entre pessoas não judias havia igualdade, né? Entre mulheres e homens, o que era também um problema, né? No mundo greco-romano. Entre pobres e ricas, que era um problema ainda maior no mundo greco-romano, né? No mundo greco-romano, a pessoa se dividia em dois grupos: os físicos e os psíquicos. Os físicos é que trabalhavam com o corpo, escravos, mão de obra, tal. Esse não pensava, esse só trabalhava. E os psíquicos da mente, né, da alma, é o que trabalhavam com a mente e não podia trabalhar com o corpo, porque era uma coisa inferior. Então, veja, o que a mensagem de Paulo, este evangelho, né, do crucificado, traz, né, e acaba com toda essa lógica, né? E as pessoas judias e não judias também são igualadas, o que para os judeus também é um problema. Agora, todo mundo pode ser judeu, né? Nós éramos um gueto, algo separado, né? Com um certo status também, né? Não eram pobres, né? Tem um status. Aí o status deles se quebra porque qualquer escravo pode virar judeu, né? É um problema, né? Então, tudo isto faz que fosse rejeitada e violentamente reprimida, né? Esta mensagem que Paulo trazia com sua equipe. E que as pessoas abraçavam, né? Como um reforço das suas lutas e das suas esperanças que já tinham de antes, né?
Todos os escravos queriam ser livres. Não é agora, não é Paulo que inventa que escravas e escravos podiam ser livres, né? Não sei, que eram iguais. Era um sonho que tinham, mas não, agora vem algo que pode articular, se organizar nesse sentido. A parousia é o horizonte da resistência que convida as pessoas a acreditarem que um mundo melhor é possível. Né? Essa é uma frase que nós descobrimos com o Fórum Social Mundial. Né? Um mundo melhor é possível. Né? Que uma outra realidade pode ser alcançada. Porque esta realidade está vindo ao encontro das pessoas que caminham para ela. Então, vejam, não é um horizonte um pouquinho diferente, né? Porque nós temos o horizonte, ou até a visão da utopia, como algo que está sempre mais distante. Não, este é um horizonte que se aproxima. Então, quanto mais... Isso, sabe quem tem essa visão? O povo guarani, com a terra sem males. Eu trabalhei muito com o povo guarani, e o povo guarani acredita que quanto mais tu caminhar fisicamente, né, em tua vida, mais perto tu está da terra sem males. Então, por isso que eles são seminômades, caminham muito, né? E se tu for visitar teu parente mais velho, teu ancestral, aí tu caminhou mais ainda para a terra sem males. Quer dizer, a direção da terra sem males é dada pelas pessoas mais velhas, pelas ancestrais vivas. Tu vai lá, caminha para lá, e lá aprende mais sobre o caminho para a terra sem males. Então, é um horizonte que se aproxima. Né? E nós caminhamos para o horizonte e o horizonte se aproxima. A parousia, então, também, assim o conceito de parousia, a vinda de quem está presente, estrutura toda a primeira carta. Então, temos em 2:19, em 3:13, em 4:15 e em 5:23. No final, só no capítulo 1 que não tem, no final do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4 e do capítulo 5. Né? E o que tem antes explica por que se chega lá. Então, em cada capítulo, Paulo chega à parousia. Não parte dela. Ele parte da luta. Mas chega na parousia. E vamos ver isso. É como se a cada momento, o apóstolo e sua equipe missionária lembrassem para si, para eles mesmos, né? Para elas, né? E para as outras pessoas das novas comunidades transformadoras, que este horizonte é a única alternativa para um sistema que só gera injustiça, dor e exclusão. Então, por que termina cada capítulo com a parousia? Dizendo, oh, é para lá. Olha, não tem outro lugar para caminhar. Ou caminhamos para lá ou morremos aqui. Qual é a alternativa? Né? Ficar aqui e morrer ou caminhar para lá? Mesmo com perseguições, mesmo com luta. Qual é a alternativa? Então, a parousia se apresenta desta forma. Então, aqui estamos no capítulo 2, né? O evangelho como princípio da luta. Então, a parousia no capítulo 2 vai se apresentar como o princípio de luta do evangelho. Quer dizer, o lugar para onde nossa luta está indo, para o evangelho nos quer nos levar. Né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, então já vamos abrir aí, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Isso, eu já vi que a Carmen está com a Bíblia aí na mão, bem atenta. Né? Isso é o bom do Zoom que a gente vê o que a pessoa está fazendo. Capítulo 2, versículo 2, né? Então, já diz assim, ó, que a proclamação do evangelho é um combate. Não sei se é essa palavra que usa na versão da Carmen. Né? A palavra é agon, que designa luta, mas também significa cuidado, ansiedade e preocupação. Vem de agonia, né? Agon, né? Então, quer dizer, é combate também, luta, mas também cuidado, ansiedade e preocupação. Quer dizer, é aquilo que a gente faz, a ocupação que vai ao encontro da nossa preocupação, né? Ou seja, você está preocupado. É aquilo que tu faz em função daquilo que te agonia, em função daquilo que te preocupa, né? E também servia para designar um lugar de assembleia ou discussão, né? Então, também para o debate, né? Também é um lugar de debate. Então, também a luta no sentido do debate, da contraposição de argumentos, né? Não necessariamente do diálogo, né? Mas de contraposição de argumentos, ou seja,
argumentar algo diferente do que se diz que é certo, né? Pela sociedade dominante. Isso também é Agón. Né? Pois estas pessoas estão sofrendo uma perseguição religiosa que provoca mortes. Aí eu pulei aos versículos 14 a 16, né? Porque lá fala, então, de que há perigo de morte. Né? Ou seja, não é qualquer perseguição, não é uma perseguição teórica. É teórica, mas ela chega ao ponto de provocar a morte das pessoas. E isto já se torna uma coisa muito mais grave, mostrando que o sistema é capaz de tudo, né? Inclusive de matar. E em um momento vai ver que a carta vai trabalhar sobre aquelas pessoas que já morreram, porque esse é o problema, né? O que acontece com quem já morreu? Está fora da luta? Vamos ver isso depois, né? Se fala em 2, 4 e 13, né? No versículo 4, logo no início, mas também no 13, fala que o que é proclamado vem de Deus. Vem de Deus, né? Da fonte suprema, né? Deste processo transformador. Então, é um processo transformador que vem de uma fonte suprema, né? De uma fonte que está acima e além de qualquer outro poder, né? E não tem por objetivo, diz assim, agradar os homens, né? Antropos, seres humanos, né? Não tem por objetivo agradar os homens. Designado com isso, as pessoas que sustentavam o sistema, já que as pessoas escravas não eram consideradas seres humanos e muito menos tinham que ser agradadas. Então, esse é outro problema da leitura colonialista, né? Quando diz assim, não tem que agradar os homens, se fala, ou os seres humanos, se fala de não agradar qualquer pessoa. Não é isso que diz. Porque na época, só havia umas pessoas que podiam ser agradadas, que eram as pessoas que eram cidadãos, que dominavam. As outras nunca eram agradadas. As pessoas escravas jamais eram agradadas. Nem se perguntava o que lhes agradava ou o que lhes desagradava, né? Porque não tinha essa possibilidade. Então, quando se fala agradar os homens, se fala sempre de agradar quem está esperando ser agradado. E não todas as pessoas. Então, não agrada a quem espera ser agradado, mas agrada a Deus, né? Que se agrada com todos os seres humanos, que promove a igualdade, né? Então, nesse sentido, depois vamos ver que isso vai fazendo sentido no decorrer do estudo. Aqui temos a Núbia, está falando também, a Núbia Quintana participando dos estudos. Isso faz que em 2:5, agora vamos 2:5, né? Capítulo 2, versículo 5, a proclamação nomeie o que deve ser nomeado sem usar palavras lisonjeiras. Então, diz que eles não usam palavras lisonjeiras. Sabe que a palavra grega, não sei se diz lisonjeiro na versão de vocês ou usa outra palavra, né? Palavras agradáveis, né? No 2:5. Mas a palavra grega é coloquial. É colóquio, a palavra colóquias, né? Que é a palavra que a gente usa para coloquial, né? A gente tem uma conversa coloquial. Quer dizer, que são as palavras lisonjeiras? Aquelas que só dizem conversas triviais. Então, não usam palavras de conversas triviais, né? Aquilo que se espera que seja dito, né? Que são as palavras coloquiais? O que esperamos que seja dito, né? Chega uma pessoa, encontra outra. Ai, como é que tu está? Tudo bem. E tu? Ótimo. Pá, né? Vai a conversinha. É tudo tranquilo, como se espera. Mas quando uma pessoa diz, por exemplo, vidas negras importam, pronto, acabou a linguagem coloquial. Né? Porque aí já se diz algo que não está no script. Não está no que, que se espera que seja falado. Né? Então, esta proclamação falava coisas que não estavam dentro do que se esperava. Por exemplo, dizer que pessoas escravas eram iguais, não se esperava, né? Dizer que crucificado, né? Que crucificado era a pior pessoa do Império Romano, era o Senhor, era o Deus da história, era o libertador das pessoas, também não era algo coloquial. Então se nomeava, como a gente fala hoje, né? Hoje fala nomear, falar de racismo, falar de violência contra mulheres e meninas, né? Falar de desigualdade, falar de miséria na rua, falar no sentido de apontar que isso existe, né? E quebrar a conversa coloquial que não fala de nada disso, né? Tá? No entanto, para as pessoas que sofrem, para as excluídas e perseguidas, as palavras são brandas. Veja como muda, né? Em 2:7, capítulo 2, versículo 7, versículo 11,
no 7 e no 11, diz que usa palavras de amor, palavras de pai para filho, né? Com as pessoas exploradas. Veja como é diferente, então. Porque para as pessoas que dominam, quebrar a conversa coloquial, dizer algo que não é o mesmo de sempre, né? Isto cria um grande problema. No entanto, para as pessoas oprimidas, se usa amor, ternura, carinho, né? Para fortalecê-las, né? Para cuidar, né? Para que elas se sintam lisonjeadas, que nunca foram, porque na conversa coloquial elas nem existiam como seres humanos, né? Então, agora existem e são amadas, né? Esta é uma mudança bem grande, né? Nunca explorando sua pobreza, né? Aí diz no versículo 9, né? 2:9, que eles se viraram, né? Encontraram meio de subsistência para não ser um peso para ninguém, né? Isto, claro que não fala de rico, né? Isso estava se referindo a que, como as pessoas já tinham pouca coisa, eles também compartilharam do que tinha para que não fosse um peso para ninguém, para que todos pudessem viver. E com isso dando um exemplo também de partilha, né? De partilha, de convívio, de igualdade, de justiça econômica, inclusive, né? E aí vem Satanás, né? Aí no 17 e 18 está Satanás, né? Mas quem é Satanás? Satanás, o mal, é a repressão que impede o encontro. Porque Satanás está aí. Satanás foi o que impediu que eles voltassem para lá. Então, Satanás não é uma força estranha, né? Oscura. Oscura não é, ao contrário, não é uma força clara, né? É uma força que reprime, que impede o encontro, tá? E isso, então, eles têm que vencer essa força repressiva que impede o encontro, e isso leva à parousia, e então chegamos ao primeiro versículo da parousia, né? Que é o 19 e 20, né? Para completar o pensamento, né? Porque qual é nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Veja, esperança, gozo e coroa de glória são a mesma coisa, né? Porventura não são vocês? São as pessoas. Também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, em sua parousia, são vocês. Então, a vinda de Jesus é a esperança do encontro entre nós, com as pessoas, né? Aí está a glória, o gozo, né? Agora, na pandemia, a gente entende isso bastante bem, né? Porque como estamos desejando nos encontrar, né? De repente, a gente se encontra e vai brigar de novo, mas não faz mal, né? Agora você tem uma falta de encontro que precisa encontrar, né? Satanás está nos impedindo de nos encontrar, né? Mas queremos nos encontrar também diferente, né? Queremos nos encontrar para fazer esse mundo um mundo melhor, né? Então, na verdade, vocês, eu coloquei bem grande aqui, né? Na verdade, vocês são a nossa glória e gozo. As pessoas são a glória. A glória não está fora das pessoas. A glória não é num céu distante. A glória é o encontro com as pessoas, entre as pessoas, né? Este é parousia. Parousia é encontro entre pessoas. Não acontece no céu, né? Acontece no céu de nossos desejos, mas acontece nos nossos corpos, né? A vinda de Jesus está diretamente ligada à esperança de transformação que está nas vidas das pessoas perseguidas, discriminadas. Elas são a visão da própria glória da parousia. As perguntas servem para que as pessoas... Por que pergunta, né? Não é essa a nossa glória? Ele não afirma que Jesus vai vir. Ele pergunta, né? São duas perguntas, né, que aparecem aí, né? Então, as perguntas, né, têm como finalidade fazer com que as pessoas, né, procurem dentro delas mesmas, né? Procurem essa glória dentro de suas relações, né? Para que se olhem no espelho da dignidade humana, resgatada pela divindade criadora e libertadora, e assim encontrem plena alegria e gozo, né? Então, como nos alegramos agora de estarmos juntos aqui, né? Com as pessoas que estão aqui no Facebook, né? Com as pessoas e com outras, né? Em muitos outros espaços que temos criado. Que alegria! Aí está Jesus vindo e nós indo, né? Aí está. Vamos em frente. Parousia como resistência diante da perseguição e discriminação. Aí no capítulo 3, vamos porque aparece uma vez em cada capítulo. Depois de falar das diversas dificuldades e estratégias de Timóteo para vencer os bloqueios e repressões de Satanás, né? Aí como a estratégia para vencer Satanás, né?
tem que fazer para que Satanás não impeça o encontro, né? Aí tem que bolar. Aí tem umas estratégias relatando como foi isso possível, né? No capítulo 3 apresenta a parousia como força que permite resistir, permanecer firme na luta e na esperança. Resistir é permanecer firme na luta e na esperança, né? Isso, capítulo 3, versículo 8. Estamos aí. Porém, a realidade faz com que sempre falte algo e a resistência seja uma permanente busca de força. Mesmo que a gente sempre está faltando algo, né? Para quem luta, sempre algo está faltando. Então, precisamos procurar forças diariamente, permanentemente, para continuar essa luta. Né? Onde a oração que emerge da luta é essencial. A oração que emerge da luta. Cuidado. Não é oração de palavras bonitas ou tiradas de outro contexto. Não. É a oração que emerge da própria luta. A luta faz sentido à oração e a oração dá sentido à luta. Né? Orar e viver a espiritualidade da resistência. Né? Orar, aí né? Aí poderia botar um acento que não botei. Orar e viver a espiritualidade da resistência. Isso que é orar. Tá? Se não, a oração é um mero discurso, uma formalidade. Né? Vou orar por ti. Né? A outra coisa é orar como dizendo, estou desejando a tua vida e a vida de todas as outras pessoas. O amor é, de novo, o vínculo da resistência. E aí o amor aparece de novo como vínculo da resistência. O amor sempre deve aumentar, que aumente o amor. Então, também com o amor a gente não se conforma. Temos que nos amar mais e melhor, se queremos resistir, senão não vai dar. Né? Entre as pessoas que lutam. Né? O amor para com as pessoas que lideram também, né? Aí as lideranças também precisam de amor, né? Porque se elas não tiverem amor, não conseguem liderar, né? A não ser que liderem opressivamente, mas não é esse tipo de liderança que leva uma luta em frente, né? A liderança que lidera de maneira opressiva, claro que lidera sem amor. Não pratica o amor e não recebe o amor. Mas isto não gera a transformação. No entanto, a liderança popular transformadora é uma liderança que precisa ser amada para poder liderar e assim também estimular o amor entre as pessoas. O amor para com todas as pessoas que buscam dignidade. Então, amor para com vocês, para quem lidera e para com todas as pessoas. Amor, amor, amor. Este é o caminho da resistência. Não há outro caminho a não ser amar e aumentar esse amor, quer dizer, aprender a amar mais e melhor permanentemente toda a vida. Né? Isso está, então, no 3:12. Então, uma nova proclamação da parousia. Aí chegamos, então, né, que se prepara ficando firme na luta, na oração e no amor. Únicos caminhos para o encontro transformador e definitivo. Então, no capítulo 3, o versículo da parousia é este, né? Para confirmar os corações de vocês, para que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos e santas. Eu coloquei santas para incluir. Está em 3:13. Confirmar é reafirmar o compromisso com a transformação no íntimo de cada qual. Este é o coração. Então, o que a gente faz? Todos os dias tem que reafirmar. Eu vou continuar, eu preciso continuar lutando. Precisamos continuar lutando. Precisamos continuar caminhando. Precisamos virar nossos corações e abrir nossos corações para lá, porque é o único caminho possível. E com um envolvimento total, que é a santidade. Santidade significa se envolver completamente. Rumo ao encontro com todas as pessoas que nos acompanharam. Vamos nos reencontrar com quem já iniciou essa luta bem antes da gente, mas também com quem nos acompanha hoje, que com todas as pessoas. Então, eu não conheço todas as pessoas que lutam por justiça, mas se estamos na luta, somos todos irmãos e irmãs. Então, quando eu vejo uma foto lá da televisão, de alguém lutando lá longe, que não sei nem quem é, nem como se chama, eu me sinto irmã e me sinto irmão daquela pessoa, porque vivemos nessa comunhão da mesma luta pelo mesmo mundo, inclusive superando barreiras religiosas, também, encontrando a fraternidade e a solidariedade além das barreiras religiosas. Bom, agora no capítulo 4, a parousia como o divisor de águas
entre a libertação e a opressão, ou entre a opressão e a libertação. Né? Um problema da leitura colonialista é a moralização dos textos bíblicos. É outro problema sério. Né? Completamente desvinculada, não, aqui desvinculada, desculpe, depois eu vou arrumar, da ética vivencial. A moralização é tornar uma questão moral como se moral fosse independente da vivência da pessoa. Né? Então, o pessoal da periferia é tudo bandido. Né? E o pessoal aqui do bairro rico não é, o que é uma mentira terrível. Porque eles têm uma aparência moral, né, dentro de uma sociedade que estabelece uma aparência de moralidade. Tá? Então, isso se usa muitas vezes a Bíblia para dar força a esse tipo de aparência de moralidade. Tá? Ao ler o capítulo 4, pode-se interpretar, a fala de paixão da concupiscência. Essa palavra é difícil, né? A paixão da concupiscência com os gentios que não conhecem Deus. Então, né? Quem são esses? Que é isso, né? Como condenação do corpo da sexualidade. Diz, os gentios são que buscam prazer no corpo. Ao contrário, esses gentios usavam os corpos dos outros, né? Sem ter nenhuma consideração. Né? Então não é uma condenação ao corpo ou à sexualidade. Mas, na verdade, o que se condena é a opressão exercida sobre outros corpos. Né? A imposição do domínio sobre os outros corpos, para o meu prazer, de quem domina. Né? Isso vale desde uma relação entre duas pessoas para qualquer outro tipo de relação. Então, você pode estabelecer, sim, relações de dominação. Isto é a paixão da concupiscência, né? A relação de dominação, não a sexualidade, o prazer, a alegria, né? De conviver, que isto é dom de Deus. Né? Ninguém oprima, e depois fica claro no versículo, isso é 4:5, né? No 4:6, fica claro, ninguém oprima ou engane seu irmão, eu botei irmã, em negócio algum. Então, está claro que aquilo que falava do corpo se refere à mesma coisa que oprimir os irmãos e as irmãs nos negócios. Né? Inclusive a compra e venda de escravos e escravas, que era um negócio bem comum naquela época. Né? Então, já aí se coloca alguma dúvida sobre que negócio é esse. Né? Aqui também, com a questão do mercado, né? Que pode tudo, né? Da opressão dos trabalhadores, tipo o pessoal de Uber, esse tipo de coisa, né? Da uberização do trabalho. Então, é a mesma opressão, né? De corpos, de vidas. Né? A imundícia e a obscenidade está no prevalecimento, na violência, na desigualdade, que se manifesta em corpos opressores e oprimidos. Né? Se manifesta como os corpos opressores tratam os corpos oprimidos. Mais uma vez, o amor fraternal, sororal, é chave no caminho da libertação. Então, sempre o amor, né, é o caminho de luta. Né? Vivido entre as pessoas mais próximas, mas também entre as mais distantes, que participam da mesma luta, como já falamos no capítulo anterior, 4, 9 e 10. Viver o amor. Antes, tem que aumentar o amor, né? Aumentar o amor para resistir, viver o amor para se libertar. Né? Quanto mais vivemos o amor, com mais pessoas, amor significa respeito, igualdade, dignidade, justiça, né? Mais perto estamos da libertação. Isto parece muito óbvio, né? Mas como é difícil praticá-lo. Né? 4, 11, 12 tem problemas de tradução aí. Tá? Então vejam os versículos 11 e 12 do capítulo 4. Algumas versões dizem viver quietos. Dizem fiquem quietos. Aí eu vou perguntar, alguém está com a Bíblia aí que queira me ajudar agora? Como começa o 4:11? Porque é um problema bastante sério de tradução aí. Como começa 4:11? Alguém tem uma outra versão? Aqui, Almeida, que eu tenho, dizia quieto. Eu tenho a Peregrino. Tá, o que diz? Luiz Carlos, tá? Nem te vi. Bem-vindo, estamos orando por ti, Luiz Carlos. Que bom. Fala, Luiz Carlos. Estou aguentando. Aqui diz assim: esmerai-vos em manter a calma. Isto. Em ocupar-vos dos vossos assuntos e trabalhar com vossas mãos, como vos recomendamos. Bom, a Peregrino já tem demonstrado uma Bíblia bastante boa, vários estudos, né, Luiz Carlos? Várias vezes a gente pode ver. Porque não diz quietos, diz calmos. Na Almeida diz quieto. Quieto é renunciar à luta, né? Não fazer nada, né?
Então, é uma versão ainda pior, né? Na verdade, a tradução seria, né? Viver seria, fiquem em calma, né? Aquilo que tu falou. Em calma, tenham tranquilidade, porque só se pode vencer a opressão com tranquilidade, com calma. Precisa ter calma, né? Apesar de que não é fácil, né? Precisa muita espiritualidade para ter calma em situações de opressão. Mas sem calma vai ser muito difícil. Então, é esse sentido, né? E veja, na Peregrino ficou muito bom, porque diz assim, trabalhando com as mãos, porque fala que são físicos, ou seja, são aqueles pobres, porque o rico não trabalha com as mãos. Então, está claro a quem se dirige com ter calma. Quem é quem tem que ter calma? As pessoas que estão sendo oprimidas. Elas precisam de calma, mesmo que seja muito difícil, e aí vem o milagre da espiritualidade, né? Dar calma para alguém que não teria nenhuma outra fonte para ter calma, né? Porque está numa situação de extrema angústia, sofrimento. Né? Então, buscar o melhor relacionamento possível com todas as pessoas, entre si, né? Relacionem-se bem entre vocês. Né? Antecipem entre vocês, seria as relações de libertação, né? O sea, tentem viver agora como se já tivessem se libertado, no máximo que puderem, porque aí estarão construindo o caminho também da libertação. Então, a calma é uma calma que se consegue com a espiritualidade. E buscando a simpatia de outras pessoas para a resistência. Então, porque diz assim, que quando tu consegue conversar com calma, tu ganha simpatia. Eu não estou dizendo com isso que não deva se fazer manifestação mais forte, né? Em alguns momentos, né? Deve se fazer sim. Mas também deve se buscar, primeiro ter calma em si, e depois procurar sempre dialogar com calma para quebrar, né, os argumentos, né, daqueles que argumentam contra e usam a situação de angústia, né, como um argumento contra a resistência. Né? Então, ele tenta dizer, olha, vamos ter com calma para ver se ganhamos mais gente para nós, principalmente entre os pobres, né, que muitas vezes são manipulados ou manipuladas por aqueles que acusam de extremista, né, ou até a mal usada palavra radicais, né, que já falamos aqui. Também ter esperança na vida e justiça eterna. Então, aí vai falar das pessoas, né, para que a morte não nos paralise. Né? Então, aí se trata da morte porque é outro problema, né? Graças a Deus, nós estamos vendo, por ser um movimento negro, que as mortes que aconteceram nos Estados Unidos, agora a morte do João Alberto, o Beto, né? Não paralisou, né? Está movimentando, né? Mas para outras pessoas pode ser paralisante. Você viu o que acontece quando uma pessoa negra levanta a cabeça? E, aliás, é um recado que a sociedade quer passar, né? Se uma pessoa negra levantar a cabeça, vai apanhar, né? Aliás, tem essa frasezinha que o cara que matou o Beto disse, né? Disse, já te avisamos da outra vez. Até hoje não explicaram o que foi isso. Né? Mas possivelmente Beto já tinha reagido a alguma coisa, né? E aí, então, agora tu vai, agora vamos te dar o que tu merece, né? E mataram ele, né? Então, nesse sentido, né? A esperança de que a morte não paralise, de que o medo não paralise, né? E aí, então, esse é um versículo bem interessante, que vamos tratar, né? Então, 3,17 fala de um encontro nos ares. Não sei, aí vamos ler de novo esse versículo. Luiz Carlos, tu que está com o peregrino aí e que está conosco, lê para nós o 17, o versículo 3, 17. Capítulo 3, versículo 17. Eu acho que o microfone está fechado. Desculpa. 3, 17. É do 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Desculpe, 4. é 4. É que eu botei 3 aqui. É coisa de fazer coisa. Depois eu tenho várias coisas para corrigir aqui, antes de mandar para vocês. Estamos falando do capítulo 4, né? Aí eu botei 3 na 4,17, desculpe. 4,17. Depois, e eu lendo. Isso, fala. Depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles entre as nuvens no ar, ao encontro do Senhor, e assim
estaremos sempre com o Senhor. Então, 4:17. Isto. Então, a palavra é nuvem mesmo, né? A palavra grega não é ares, mas nuvens, né? E o que tem nas nuvens, né? Aí aqui eu coloquei aqui, mas tu já leu. Nuvens é o espaço entre a terra e o céu. Nós temos que pensar que essa gente que estamos falando, né, de quase 2000 anos atrás. Né? Então, eu vou ter que vamos. Alguém pode ler aqui, então, esse texto? Lê esse texto aqui, ó, essa explicação, que eu já estou voltando. O encontro, literalmente, leiam isso para mim, por favor. O encontro é literalmente nas nuvens, nuvens entre aspas, como um espaço entre a terra, realidade a ser transformada, e o céu, horizonte do sonho de transformação. Assim, esta esperança de libertação está no encontro, no meio do caminho, para onde estamos indo quando abraçamos o projeto libertador e para onde vêm todas as pessoas que antes participaram desta luta e desta esperança. Assim, juntos, poderemos celebrar a vitória final. Nisto, diz o apóstolo Paulo e sua equipe, deve estar nossa consolação. Então, deu um probleminha aqui, eu tive que atender urgente. Então, vocês perceberam que esse espaço entre a terra e o céu, na visão deles. Então, essa ideia de que, primeiro que vem do céu para eles, né? Que o céu também era propriedade de quem dominava, né? E segundo, então, que há esse encontro, de novo, né? Essa ideia de que há um meio caminho, né? Onde todos se encontrarão para todos juntos participar da festa. Assim, juntos, botei aqui, né? Isso não é erro, né? Isso de propósito, né? Assim, juntos, poderemos celebrar a vitória final. Né? Ou seja, não adianta a vitória só entre nós. Tem que ser a vitória com todas as pessoas, né? Nisso diz o apóstolo Paulo que está a consolação. Em acreditar que todas as pessoas, mesmo que já morreram, que passaram, celebraremos juntos, né? Essa vitória. Vamos em frente, então. Parousia, aí já estamos chegando ao último capítulo. Parousia, a vigilância consciente da realidade a ser transformada e dos sinais de transformação. O capítulo 5 apresenta um manual para não dormir no ponto, né? Lembra aquela oração da igreja de Nova Zelândia que nós conversamos? Que não nos encontre dormindo, pois é daqui que sai, né? Então, é um manual para não dormir no ponto, né? É uma brincadeira, né? Mas não podemos dormir no ponto, temos que ir em frente. A luta é constante, né? Ou uma disciplina de espiritualidade ou de mística da luta transformadora. Então, veja o ponto. 1. Prestar a devida atenção à conjuntura e ao que ela traz de trevas ou luz para a luta transformadora. Então, temos que estar sempre olhando a realidade, conversando o que ela traz de trevas e de luz para a luta transformadora. Onde Deus está nos falando, aqui e ali, e onde ainda temos que iluminar, né? Porque ainda não conseguimos enxergar o caminho, né? Então, esses são os primeiros 5 versículos. Não dormir, né? Isto é, se voltar apenas para si e se alienar da realidade. Então, ninguém pode acreditar que sozinha ou sozinho vai resolver este problema. Nenhum problema, aliás. Não vai, né? Pode adiar, mas o problema está te esperando aí na esquina, né? Então, e isso é dormir. Dormir é se esquecer, né? É se alienar da realidade. Então, não pode dormir, né? E tem que, então, usar as armas. Quais são as armas? A fé quer dizer, a confiança, o compromisso, o amor, que já falamos, né? Que é fundamental, é essencial. A esperança, né? Que é a própria parousia. E a salvação, libertação, como aquele horizonte para o qual a gente está caminhando.
olhando para aquele que também foi crucificado. Então, aí aparece Jesus, né? Aquele que também foi crucificado, porque lembra que as pessoas pobres no Império Romano eram crucificadas. Então, esse é outro problema que temos com Jesus. Não só o problema que alguns já falam, né? Algumas pessoas falam que Jesus não morreu de infarte ou de acidente, não foi atropelado por um camelo, né? Foi uma cruz, né? Que era um instrumento de morte para os piores inimigos do Império. Mas também não devemos esquecer que Jesus não foi o único que morreu crucificado. Então, morrer crucificado era sinal de ser uma pessoa desprezível para o Império. E se morria crucificado como exemplo disto. Então, veja, este crucificado é que está dizendo para essa gente, é possível. É possível. Né? Então, nesse horizonte que estamos, temos alguém que foi crucificado que nos diz que é possível. Né? Edificando-nos e capacitando-nos mutuamente. Então, como se vive a cruz? Na edificação mútua, no aprendizado mútuo, no que tentamos fazer em todos os espaços. Tá? E último ponto, o quarto ponto, né? Agora são 5, eu vou ter 2 vezes 4 aqui. O quarto ponto é cuidando de lutar de forma organizada e não dar lugar a ações descontroladas, pois elas enfraquecem a luta, assim como retribuir mal por mal entre quem luta. Então, tentem cuidar para não fazer isso desorganizadamente. Cada um reagir, né? De qualquer jeito, porque isto também não. Temos que tentar... Aquilo mesmo da calma, que se falava antes, agora aqui, como um princípio de luta. Temos que nos organizar, temos que fazer isto juntos, né? E nunca nos retribuir mal por mal entre nós, porque não vamos nos magoar. As pessoas que lutam se magoam entre si, né? Também se fazem mal, porque fazer mal o outro acontece entre os seres humanos. Né? Mas se estamos na mesma luta, nós temos que tentar que isso não aconteça, porque para poder vencer o mal maior, né? Se não vencemos o mal maior, ficando em questões de vingança entre nós. Tá? E o 5, né? Que seria que está mal o número, não enfraquecer na vivência da espiritualidade pessoal e comunitária, da alegria, a oração, a profecia, a análise da realidade, narrar pneuma, mantendo a coerência e o amor. Então, cuida para tu se manter nessa espiritualidade, né? Pessoal e comunitária. Então, pensa em ti, em como tu vai, que mecanismos. E aí as tradições religiosas podem ajudar, descobertas, diálogos. E, claro, as comunidades são um grande foco de espiritualidade. As comunidades nos disciplinam, né? Espiritualmente, né? Porque nos chamam, nos convidam, se a gente não vai, pergunta por que a gente não foi, né? Então, isto dá disciplina. A pessoa sozinha vai ser muito mais difícil. E então, aí com isso encerramos, o último versículo sobre a parousia na carta aos Tessalonicenses. Depois tem uns versículos depois, no final da carta, mas isso é uma doxologia, né? É o final da carta. O final da carta realmente é este versículo aqui, né? O 5:23, né? E mesmo Deus da paz, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo, aí que está a questão, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estaremos sob a proteção de Deus em nossa luta, né? Essa é a mensagem final, cuja vitória inevitável virá, né? Né? Então, vai vir, né? E cujas barreiras poderão ser superadas em tudo, no espírito, na alma e no corpo. Então, veja que a grande questão revolucionária, digamos assim, da carta aos Tessalonicenses é o corpus. Mas não se passa para o outro lado. Não é só os corpos sem alma, sem espírito. Nem só o espírito sem corpo. Mas a integração plena e total de todo o ser humano, né? Como o próprio Jesus, né? Simboliza. E a parousia como horizonte onde a terra e o céu se encontram e para onde devemos caminhar numa estratégia de luta. Não caminhamos de qualquer jeito, caminhamos lutando e nos fortalecendo para que este horizonte se aproxime com mais velocidade para nós e não nos aproximemos com mais velocidade para o horizonte. Só para encerrar a minha parte e abrir para a conversa, eu quero dizer assim, que o importante aqui é ter claro que parousia não é algo que depende só de Deus. Fica claro que depende também de nós.
a parousia será mais rápida quanto mais nós caminhemos para lá. Porque quanto mais caminhamos para lá, mais aquilo de lá se aproxima de nós. Né? Então, com isso, eu vou encerrar aqui e vamos abrir para conversa. E eu queria abrir primeiro com a Lilian, porque a Lilian tem um recado para dar de uma live, um evento que vai acontecer, e depois ela vai ter que sair 4h15. Aí não podemos continuar conversando. Lilian, enquanto a pessoa vai pensando, trabalhando tal, e vendo como vamos contribuir, né? Tu dá esse recado, então. Um abraço negro desde Olinda, só para compartilhar, talvez a maioria já tenha recebido pelo WhatsApp. Nós estamos com uma série da Pastoral Abraço Negro chamada Nas Sendas da Nossa Sabedoria Ancestral. Nossas manas africanas falam. No terceiro encontro, nós ofereceremos uma escuta qualificada à nossa irmã de Moçambique, Crisálida Funes, que será entrevistada por nossa mana pastora metodista Eliade Dias, uma amiga querida. E eu convido vocês que puderem estar conosco no próximo sábado, às 16 horas, aqui do Brasil. Terceiro encontro, Enfrentamentos à Pandemia em Moçambique. Essa é uma iniciativa que surgiu a partir do diálogo e provocação de Maricel Mena Lopes, porque as mídias não têm assegurado lugar para expor, para compartilhar como a África, o continente africano, os diversos países têm enfrentado a pandemia. Então, vamos aprender com as manas africanas. Esse é o terceiro encontro, os 2 outros estão no canal do YouTube e este também poderá ser acompanhado no canal do YouTube. Um abraço negro e gratidão. Boas-vindas. Bispo, gratidão pelo estudo também. Obrigado, Lilian. Então, é interessante ver como... Interessante ver como está se lutando na África contra a pandemia, né? Em alguns países, especificamente, temos que ter cuidado de não ver a África como uma coisa só, mesmo que tenha um espírito como a América Latina, quando a gente fala, né? América Latina e Caribe, né? Mas sabemos que há grandes diferenças culturais, históricas, né? Entre diferentes povos. E lá, aqui também uma grande diversidade de povos que a gente não considera, que são povos indígenas, né? Só no Brasil são mais de 200, né? Mas a gente acha que é uma coisa só. Então, é muito interessante ver isso. E nós temos relações da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil com as nossas dioceses anglicanas lá em Angola, em Moçambique. Então, também é interessante para a gente aprender sobre isso. Gente, então, e a parousia? O que vamos fazer com ela? Serve como horizonte de luta? Nos ajuda, de alguma forma, como ajudou aquele pessoal dos Tessalonicenses, aquela comunidade? Fala, Carmen. Eu gostei bastante, Bispo, porque eu ainda assim, embora a gente tenha a cabeça bem liberal, eu pensava sempre a parousia lá naquele tempo dos apóstolos como a segunda vinda de Cristo e ponto final, entendeu? E muitas vezes, até no grupo do CEBI, 6 meses de intensivo que nós passamos em São Paulo, a gente questionava o Bispo Sebastião quando ele falava do Paulo que lutava contra a escravidão, dizia que não. Eu dizia que não, é improvável nos textos bíblicos que ali ele dizia que nós devíamos ser escravos, mulheres, crianças, esposas, tudo submisso nesse sistema que já existia fortemente patriarcal. E que a desculpa para justificar que não tivesse luta, não tivesse resistência, estava na parousia. E que ele me provasse, então, que eu estava muito errado. Mas naquela época a gente estudava bastante a Bíblia, né? Então, hoje, eu acho que abriu, assim, muito mais para a gente ver que essa parousia depende também de nós. Eu achei fantástica essa linha teológica e bíblica que você colocou. Eu realmente, eu nunca gostei muito de ter uma parousia, hoje fez eu gostar. Pensando nessa resistência que os negros, as negras, mulheres, crianças, jovens, e as mulheres hoje que são sábias. Pensando nisso, eu estou pensando na Manu, né, gente? Eu estou pensando que essa resistência nós temos que ter junto com a Manu. Terceira vez que ela se candidata a ser prefeita de Porto Alegre e perde para o mesmo modelo de política que nós temos aí. Então, nós temos que estar junto nessa luta para essa parousia chegar. É pegar aquela listinha do capítulo 5 e ler de novo, para ver em que parte da listinha a gente está falhando. Né? Porque a listinha era um pouco. A listinha serve para isso, né? Para que serve lista, né? Para a gente conferir a lista e ver se faltou alguma coisa. Então, vamos ver a listinha de novo, vamos ver se em algum desses pontinhos a gente está cochilando, né? Está dormindo. Quem mais?
Vamos lá, construir junto que é importante. Quem é que continua aqui? Eu só faço um comentáriozinho depois de cada um. Não vou falar de novo, que já falei. Eu quero coisas novas aqui. Vamos aqui no Facebook também, gente. Quem está no Facebook, se quiser colocar algum comentário, tá? Eu vou ler aqui. Eu estou acompanhando. A Núbia Quintana disse assim, ó. Gosto desses estudos. Me lembra daquelas boas aulas no século passado, né? Ela participava do Caminhando com a Bíblia, né, da juventude, né? Nós fizemos também no século passado, né? É verdade, né? Acho que eu quero voltar. Vamos lá, Núbia, vamos voltar a fazer. Agora são esses estudos que temos que fazer, né? Essa desconstrução e essa reconstrução, porque o mundo não aguenta mais, né? Não aguenta mais, né? Não tem mais, não tem o que esperar, né? Nós temos que mudar já, agora, tudo que for possível. E quando a gente sair daqui, que quem vem atrás continue, porque não dá para fazer outra coisa. É bem aquilo da parousia, né? Não tem outro caminho, né? Noemi, fala. Oi. Uma coisa que a minha opinião também, a sensação é mesmo a da reverenda Carmen, né? Quando fala em parousia, deixa para depois de morrer, né? Aguenta firme aqui, que depois que morrer melhora, né? Aí realmente essa questão do que fala, tem uma parte que fala de dores de parto, essa coisa de fazer assim, pertencer em comunidade, né? Como isso é importante, porque essa questão da motivação, desse diálogo, né, dessa conversa, só é possível a partir do momento que você pertence, você se sente pertencente a uma comunidade, pertencente ao grupo ser humano, né, no forma mais ampla, mas assim, porque uma pessoa motiva a outra, né, para trazer essa questão da dignidade, resgatar essa coisa da pessoa que está afastada, trazer de volta, né? Então, essa questão do advento, a gente não está se encontrando. Não, mas como é que a gente pode viver a comunidade? Então, vamos fazer a cura do advento em casa, né? E vamos partilhar isso. Vamos, né, contar histórias em casa para partilhar isso, né? Ou que temos igreja, vamos partilhar em casa. Então, trazer de novo a comunidade, mesmo nesses momentos, então, esse encontro é importante, né? Como fazer parte dessa pertença, sentimento de pertencente, né? E eu digo sempre assim, que essa questão de dor de parto, que ele vem mesmo, né, tal. Mas é uma nova vida depois daquilo. Parece dor de parto, parece uma dor de morte, né? Muito pelo contrário, é uma dor muito grande. Mas depois disso vem uma nova vida, né? Tanto quem pariu e quanto, né, uma nova vida que está nascendo mesmo. Então essa parousia, né? Eu também entendo como essa questão do, né, que também, né, usa a questão da nós amamos vocês como mãe que acaricia os filhos, né, nessa questão da comunidade. Que bonito esse amor de comunidade, assim, que é uma coisa que está entranhada e que é necessário isso, né, esse entranhamento, assim, né? E aí você fica com vontade de lutar, você fica com vontade de fazer, né, porque senão, né, tanto faz, né? Então, a comunidade é fundamental, e o Tessalonicense vai um pouquinho além, né? A comunidade sempre como referência, e não só como presença, mas como referência, né? E a comunidade do passado também, das que na celebração que fizemos, né? No dia da Consciência Negra, no domingo posterior à Consciência Negra, a Cecília, outra que está aqui, outra pessoa, fizeram poesias de mulheres, né, que eram referências ancestrais da luta. Então, tu fazer essa referência ancestral é ser parte dessa comunidade. Então, também não temos que ter, porque há uma visão, até a comunidade é usada de maneira alienante, às vezes também, né? Quando a comunidade se vê para dentro, né? Lembra que o bispo Orlando sempre citava, né? Às vezes, quando ele ficava, que é raro ele ficar muito bravo, mas ele, em algum momento, sem ficar bravo, ele dizia assim: nós estamos fazendo o contrário da frase de John Wesley, né? John Wesley, fundador da Igreja Metodista, né? Que era anglicano. E John Wesley dizia assim: a minha paróquia é o mundo, e nós estamos fazendo o contrário, estamos vendo que o mundo é minha paróquia, né? Então, isso é o perigo da comunidade. Transformar a comunidade no mundo. Não, a comunidade não é o mundo.
A comunidade é referência para lutar por um mundo melhor. E não a comunidade apenas aquela, mas a comunidade como todas as pessoas. Claro, tu vive isso, tem que viver isso concretamente com a pessoa próxima. Mas essa vivência com a pessoa próxima te irmana com toda a grande comunidade que está em luta. Por isso ele coloca, amem-se uns aos outros, amem a nós amamos vocês e todos juntos vamos amar todo mundo. Então, essa coisa que vai se abrindo. Sim, Cecília, tu abriu o microfone? Essa questão, assim, que às vezes para a gente, para mim, essa questão da parousia, da Bíblia, gerava uma certa tensão justamente por certas aparentes contradições, mas aí é da interpretação das lideranças, né? Por exemplo, quando se dizia em Mateus 4,17 que o ministério de Deus é inaugurado ali, né? Como arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, né? Com o anúncio dessa aproximação desse reino, por exemplo, a esperança dessa libertação, né, futura, que parecia invadir o presente, né? Bom, está chegando o reino de Deus. Então, criava, eu estou falando do início, né, desse contato com essa comunidade, essa presença do reino de Deus que já chegou, mas que não chegou, vai vir, né? Isso, a questão outra, né? Acostumar, essa questão da fé, que era a certeza de coisas que se esperam, e de fatos, mas era fatos que não se veem. A questão dali de Jesus em João, falando para eles alegrar que ele ia morrer, que ele ia partir, mas que eles ficassem alegres, que viu o Espírito Santo. Então, são coisas que geravam uma certa tensão, né? Não chora porque eu vou, mas é para vocês se alegrarem. Então, essas coisas criam uma certa tensão, mas aí nesse estudo você vai vendo que isso não é para gerar tensão, isso são, na verdade, esperança, né? E a questão da parousia, ela não é para gerar um gueto, né? É para gerar essa visão em comunidade, né? Ela não é para gerar um gueto de raças, ela não é para gerar um gueto de tribo, ela não é para gerar um gueto de nações. Ela é justamente para gerar essa visão, essa cosmovisão, no sentido de... Eu não falo dessa unidade, eu falo dessas pluralidades étnicas, né, culturais, para viver essa questão aqui, agora. Então, não é uma questão assim, eu vou esperar, né, como faziam com a gente, espera, né, para depois essas coisas vão vir até vocês. E aí eu queria ler essa questão também do Leonardo Boff, que eu amo muito, né, que é acostumar a ver o mundo com os olhos de Deus, iniciar-se na esperança da promessa e começar a viver de uma grande promessa, é poder presenciar o ato criador de Deus que não se esgotou no passado, mas continua a ser feito ainda hoje. Então, a gente tomar uma certa vivência disso em comunidade, isso é viver em comunidade, né? E não em gueto. Porque se a gente não tomar cuidado, acaba, quando o senhor fala aqui a paróquia, eu fiz a minha paróquia muito, é guetizar de uma certa forma, né? Então, a gente precisa tirar, e a igreja ela tem essa... quem tomar esse cuidado, que ela é a instituição com mais facilidade de tornar-se um gueto. Essa comunidade da fé, e pior de tudo, tornar um gueto em que as diferenças não são respeitadas. Tornar um gueto assim, sem forma, sem obedecer, sem respeitar as diferenças étnicas, culturais, de orientações sexuais, ela te caça em todos os sentidos da sua existência, da sua humanidade. Então, é a instituição mais perigosa, por outro sentido, ela pode ser a instituição mais frutífera de se trabalhar essas diferenças, né, nas suas diversidades, né, em todos os sentidos da vida e da existência humana, mas também pode ser o contrário. Então, esse estudo é importante nesse sentido, assim, da gente ampliar, e não que fique só no estudo, que a gente precisa tornar isso uma prática, né? Daí, esses estudos eles precisam se tornar essa prática, né? No sentido de que a gente possa dar, quando ela pergunta o que a gente errou, vamos olhar o caderninho, eu acho que precisa desse movimento, da igreja ter essa prática militante, né? Porque os estudos são bons, mas eles podem se perder se a gente não tornar isso enquanto objeto da militância, enquanto a gente fazer isso, realmente algo que milita. Daí, depois desses estudos, né? Eu não conheço o trabalho da Anglicana, né? Eu creio que os estudos são maravilhosos, mas que eles podem, né? Eu não sei como é que isso que é a atuação do ponto de vista da prática, né?
a gente tem tido uma preocupação, só fazendo um recorte assim, para a minha militância do movimento social. Hoje nós estamos numa comunidade aqui em Brasília, em que a gente atende 26 famílias muito pobres mesmo, né? São duas obras, a gente está num conflito muito grande com o nosso grupo, que é um grupo de mulheres, de 23 mulheres, e o grupo hoje está totalmente dividido, porque um grupo, né, que é mais intelectualizado não vai, é um grupo que se forma, por incrível que pareça, o grupo mais preparado intelectualmente não está com a gente. O grupo das mulheres, né, menos preparado intelectualmente são as que estão colocando o pé na comunidade hoje e que está segurando a onda, né? Então, quer dizer, não adianta, se o pé não vai, como o senhor disse, né? O que adianta, né? Isso aqui, o intelecto. Então, a gente está com esse conflito e vamos acabar realmente caindo nessa divisão, porque não tem condições de caminhar junto. Então, se a gente não anda, se a gente não vai até aonde essa comunidade está e faz esse trabalho, que são muitos, porque vamos ter que trabalhar com alfabetização, estamos levando comida para esse povo. Então, essa é a obra militante, né? E aí você vai ter essas motivações. Qual é a causa? Ali não está dando visibilidade para nenhuma de nós. Ninguém vai ter uma visibilidade intelectual nenhuma. Então, a gente precisa vestir essa camisa, vestir essa saia, essa camisa, seja lá o que for, para poder ter essa visão, né, integral de que nós estamos aqui nesse mundo, aqui nessa ação, para poder, né, conquistar e fazer esse reino, né, que não é dentro da igreja. Como diz, né, esses estudos têm me ensinado muito isso, é muito de dentro para fora, né? E o lugar, o logos, é onde essa palavra vai estar, não com o Jesus te ama, né, mas na prática desse Jesus te ama, levando, né, realmente esse amor da forma concreta, né? Eu vejo por aí. Cecília, por um lado, a gente está gatinhando, mas está acontecendo algumas coisas na igreja que estão nos convertendo. Nós também estamos gatinhando. Exato, que estão nos convertendo. Uhum. Né? Como eu disse para vocês, né? Eu tive a sorte, a oportunidade, a honra, sei lá como quer chamar, de estar lá na parada gay, há uns anos atrás, agradecendo a comunidade LGBT por ter mudado a minha igreja. Né? Porque foi a comunidade LGBT que mudou a minha igreja. Não foi a minha igreja que mudou a comunidade LGBT. Mas o fato da igreja ter aberto a entrada, ter reconhecido, ter ouvido, ter aceito a participação em igualdade e dignidade das pessoas LGBT e mais, mudou a igreja. Então, a mesma coisa agora, isso foi feito antes com as mulheres, e continua sendo feito, porque essa luta ainda tem muito para andar. Carmen, uma das pioneiras, que está aqui dessa luta, né? E sabe quanto isso, ainda hoje, ela de vez em quando me diz, mas que patriarcal, que machista. Bispo, né? E olha, pelo que eu tenho visto, vocês estão, anos-luz à frente de muita denominação. 35 anos lutando pela mesma coisa, e ainda tem que sofrer. Às vezes ela mesma disse, ainda tenho que sofrer a mesma, ou até pior do que eu sofri lá quando a luta começou. Porque, sim, por isso que a luta sempre precisa de mais e nunca acaba. Mas tá, então, é assim, não é que nós vamos mudar, nós temos que abrir a igreja para que Deus nos mude. Porque, na verdade, as pessoas LGBT, as pessoas pobres, as pessoas negras, né? Essas que agora estão falando na igreja, que estão dizendo, que pensam, que estão forçando a teologia, né? Estão forçando a teologia a olhar para onde antes não queria olhar. Essa vai mudar a igreja. E aí a igreja, sim, a igreja mudada por essas pessoas será o melhor instrumento para mudar o mundo. Então, a igreja se muda se abrindo. A igreja não é vanguarda. Não é. E nunca será vanguarda. A igreja é espaço. É espaço. Né? Então, e quanto mais largo seja esse espaço, melhor a pessoa, como tu disse, né? Por isso a questão de gueto é contrária a isso. Né? Quanto mais a diversidade se viva nesse espaço, mais a igreja é melhor instrumento e mais o horizonte da parousia se aproxima de nós e não nos aproximamos do horizonte da parousia. Né? É para aí que Paulo, depois de apanhar a primeira vez, né? Porque a carta de Tessalonicenses, depois que ele apanha a primeira vez, Paulo e a equipe dele, todo, e as mulheres e os homens que estavam com ele, ele chega a essa conclusão. Então vamos ter que nos organizar aqui, porque a coisa é feia. A coisa vai dar trabalho. Né? Então vamos ter que nos organizar, nos fortalecer, descobrir aquilo que nos fortalece e nos organizar, porque a luta é longa e difícil, mas vale a pena, porque é o único lugar onde podemos ir.
É o único caminho. Qual é o outro caminho? Para onde iríamos? Né? Como dizia, né? No Evangelho de João, né? Quando Jesus fala do corpo e sangue, diz, alguns abandonaram Jesus, diz em João, né? Se refere às comunidades posteriores, mas aí Jesus pergunta aos discípulos: você também quer ir embora? E Pedro diz: para onde iríamos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então, no final é isso. Paulo está dizendo a mesma coisa, né? A comunidade diz: olha, gente, é ruim, é difícil, é complicado, é dolorido, mas é o único caminho. Mas é o caminho certo. Por quê? Porque a gente, quanto mais caminha, mais perto sente que o horizonte está da gente. Então, essa é a diferença do horizonte, o outro, né? Que sempre está distante. Não, esse está cada vez mais perto. Então, cada vez que vemos uma mulher negra ser eleita vereadora, por exemplo, com a maior, o horizonte está mais perto. Verdade. Né? Eu só queria dizer assim, que eu estou aprendendo muito, que eu nunca assim, imaginei que a Bíblia pudesse ser interpretada e lida com essa visão. Eu estou assim, para mim está sendo muito bom, um aprendizado que eu tenho aprendido nesses dias de estudo com vocês, com as irmãs, com os irmãos, está muito bom, viu, gente? Então, Cecília, até essa militância que tu falou, nós também temos que fazer, estou falando para ti que para nós também, né? Todos temos que... leva algo desses estudos, porque é importante saber se para essas pessoas também isso ajuda. Porque a teologia, claro, tu descobre no sentido tira a cobertura, né? Mas o quanto era... E isso que Paulo ia... Por que Paulo viajava? Porque quando ele voltava na segunda vez, ele via se realmente a teologia tinha surtido efeito ou não, ou se ele tinha que mudar alguma coisa, né? Então, por isso que é importante ir à prática, mas também testar essa questão da teologia, porque, lamentavelmente, né, a teologia está sendo um empecilho para a luta. A teologia dominante, que está aí com uma força incrível, está servindo para deixar quieto, né? Para fazer a má tradução daquele versículo, né? Para, em vez de deixar calmos e tranquilos a pessoa para lutar, deixar quietas e paralisadas a pessoa para não lutar. Isso que temos que... Por isso que agora estamos com mais força na teologia, não porque ela seja tão importante, quem sabe, mas porque ela é necessária agora para combater isso que está acontecendo. É absolutamente necessário. Obrigado, Cecília. Vamos continuar. E passa, independente dos estudos, passa para nós experiências ou até desafia a gente para fazer algum tipo de estudo mais adequado, quem sabe, para este círculo, né? Que de repente este modelo ou esta forma não é a mais adequada. Betty, tu está aí, Betty? Não quer falar uma coisa, Betty? A Betty participou agora dessa questão do combate à violência, né? O fim da violência contra a mulher. Uma fala muito... E com a Frida atrás, né? Gostei do contexto. Ela não foi qualquer fala. Ela foi falar e colocou o quadro da Frida atrás dela. Por isso eu digo, isso que saber ler o contexto, né? Porque uma coisa é o que ela disse e outra coisa é o que ela disse com o quadro da Frida atrás. Isso é outra coisa, né? Então, quem soube ler o que ela dizia, estava entendendo o que ela queria dizer. Quem não só ouviu as palavras, ou quem sabe nem ouviu, né, as palavras. Né? Mas foi muito bom, parabéns, estava muito bom. Está aí na página do Facebook da Diocese, está aí para ver se outras mulheres, a partir da imagem e da fala, se animam a... E os homens, principalmente os homens, né? Pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Né? Aí tu vê que o teu marido também está aí do lado, um abraço para ele também. Aqui no Facebook, a Miriam Grace, tem uma participação aqui, diz assim, ó: temos que ser exemplo para as pessoas que se sintam atraídas, mas que seja nós, não o que querem que sejamos. Claro, a Miriam fala de uma prática aqui na Paróquia da Ascensão, onde ela participa, tem uma prática com moradores de rua, com pessoas em situação de rua, na verdade, né, como se deve dizer, né, que era uma vez por semana, agora virou diário praticamente, né, durante a pandemia, porque a situação ficou muito, muito difícil. Então, há uma prática e outra prática de saúde alternativa e outra série de práticas, né? E ela disse assim, claro, as pessoas têm que ser o que são. É verdade, é isso que a Cecília falava. O perigo da comunidade que quer massificar. Então, tu vai lá para ser igual. Para ser um monte de pessoinhas, todas igualzinhas. Toda mulher igualzinha, todos homens igualzinhos, todos pastores igualzinhos, cantando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, né? Isto não é comunidade libertadora. Isto é prisão.
A prisão, na prisão todo mundo bota uniforme, né? Para ficar igualzinho, né? Então, essa é prisão. Né? Comunidade libertadora é uma comunidade, as pessoas trazem suas diferenças, dialogam em suas diferenças, celebram as diferenças e encontram dentro de suas diferenças o caminho comum de libertação. O caminho comum de transformação. Esta comunidade transformadora. Né? Esta comunidade que Paulo está dizendo, num momento diz que tem que ser todos iguais. Né? Aí. Agora, quem não consegue conviver na comunidade é quem não aceita a igual dignidade na diferença. Essas são pessoas, essas não vão conseguir. Essas se excluem pela sua falta de capacidade ou porque estão numa situação dominante mesmo, que não querem abrir mão de privilégios. Aí não tem o que fazer. Ou aquelas que não, mas que estão sendo manipuladas. Por isso, para essas tem que ser gentil, para essas tem que ser... para que essas percebam e saiam dessa manipulação e se unam. Porque realmente quem mantém o privilégio é um grupo muito pequeno, mas com muito poder. Então, tem que tirar esse poder, dando poder para a maioria, para a diversidade toda, né? Então, e essa que seria a função da comunidade. Muito difícil, mas interessante, é possível. Acho que a gente tem visto na nossa igreja que é possível, até surpreendentemente. Só para ir encerrando já, depois se alguém mais quer falar, avise. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo final assim, de parousia. Muito com o pessoal LGBT, porque é onde temos avançado bastante, né, na igreja. Né? Quando começamos, o argumento contra o casamento igualitário era que a pessoa mais velha da igreja ia embora da igreja. Era o argumento, o grande argumento. Porque a pessoa que construiu a igreja, que estão há várias gerações, vai ir embora da igreja, isso é injusto, não usavam isso, porque não tinha mais nenhum argumento, né? Era o último argumento que sobrava, né? Aí o que aconteceu? Teve o casamento igualitário, quem que foi embora da igreja? Muitas dessas pessoas mais velhas defenderam o casamento igualitário. Foram à frente e dizer que agora estavam mais felizes nesta igreja, que podia abraçar o sobrinho dela, a sobrinha dela, todo mundo que até não tinha espaço na igreja. Tem uma senhora de bastante idade, em uma comunidade do interior, que me disse assim: bispo, por que demoramos tanto? Disse, porque realmente essa coisa dá trabalho. Deveríamos ter feito antes, mas foi o tempo que deu. Né? Mas demoramos muito mesmo. Né? E agora, com a questão das pessoas negras, estamos iniciando e vai ser uma luta difícil. Está sendo e será. É um processo, né? É um processo difícil, né? Mas não tem outro caminho. Né? É só para lá que a gente pode ir. Alguém mais para encerrar? Já então, como se diz nas lives agora, considerações finais. Alguém tem alguma consideração final a fazer? Então, não? Tá. Então, próxima quarta, eu errei o dia, porque eu tive que preparar hoje de manhã, e aí me atrapalhei no dia. Mas tá, agora próximo eu vou comparar com mais calma. Próxima quarta seguimos. Aí nós vamos entrar em Mateus para ver quem que foi parar a parousia dentro do Evangelho da comunidade de Mateus, né? Porque só aparece lá, de alguma carga d'água caiu lá dentro. A gente tem que descobrir como. Né? E depois outras nas deuteropaulinas. Vamos ver se eu vou ver quanto tempo vai levar tratar disso e, se é possível, avançar um pouquinho mais em outras. E eu quero deixar para a última etapa, ou para as duas últimas, o novo céu e a nova terra. Porque são dois assuntos, né? Por que abordamos a parousia primeiro? Por isso, exatamente por isso que Carmen falou, que Noemi falou, que a Cecília falou, né? Porque é um conceito muito manipulado e muito ruim. Então, não podíamos falar de vinda de Cristo sem desconstruir isso aí. O novo céu e a nova terra é o contrário, é o conceito bom. Esse que é o bom. Mas então, já que tiramos as barreiras, né, o muro, agora nós vamos caminhar para lá, né? Para a parousia nos levar até o novo céu e a nova terra. Né? Então, essa que é a ideia da caminhada durante esse advento, que já desejo para vocês, então, que tenham todas as bênçãos da Divina Ruá em sua vida. Né? Sim, Betty, abriu o microfone, quer falar? Será sempre no mesmo horário? Sempre na quarta-feira.
eu já pensei várias vezes em parar, mas o Zoom já está guardado para essas datas e tudo. E eu gosto. Né? Eu gosto de estar me convertendo, estar me mudando como pessoa. Então, se eu viver, e se morrer, morro feliz. Né? É por aí. Eu acho Né? só, Bispo, que nós podemos divulgar assim, ó. Vamos tentar fazer com mais tempo. E aí a gente ajudar a divulgar, cada grupo divulga para as mulheres, para os jovens. Isso. E contribuições, mandem, né? O meu e-mail é humbertox@uol.com.br. Humbertox mesmo, tóxico mesmo, mas não é tóxico, é tóxico de Asterix. De lá. humbertox@uol.com.br. Podem mandar com sugestões, né? Para releitura, coisas assim, que a gente pode incluir de uma maneira ou de outra. E vamos manter a dinâmica também de algum resumo desta etapa na próxima, para a gente ir construindo, né? Teologicamente, o que a gente vai vendo na Bíblia. Gente, a parousia está vindo e nós estamos indo para um mundo melhor. Vidas negras e indígenas importam e não basta de violência contra mulheres e meninas. Basta, chega. Não queremos mais. Até a próxima quarta. Saúde, Luiz Carlos, saúde, orando por ti sempre. E Noemi também. Noemi está uma vitoriosa aí. Um pouco de dor com gelo aqui nas costas. Melhoras, Ricardo. Vamos orar. Terá muitas orações para te ajudar. Espero poder estar também. A Frida aí. Um abraço para a Frida também. Até a próxima quarta. Aí está, ó, a Frida com a borboleta transformadora. Tá aí. Ai, que bonito. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, pessoal do Facebook. Fique com Deus. Até a próxima também. Encerrando também o Facebook, então. Que Deus, então, abençoe a todos e todas. Até a próxima e vamos convidar mais gente, viu?